Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Paula, professora de História do campus Betim do IFMG. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marta, também professora de História do IFMG Campus Betim, e hoje a gente vai discutir com vocês uma questão do Enem de 2021, a questão de número 85. A gente está utilizando aqui como referência o caderno azul, tá bom? Aí Paula vai ler a questão e eu vou comentar e analisar as alternativas com vocês nesta semana. Vamos lá, pessoal. Questão 85, escravo fugido. No dia 8 de outubro do ano próximo passado, fugiu da fazenda do Bom Retiro, propriedade do doutor Francisco Antônio de Araújo, o escravo José, pardo claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forro e, quando fugiu a primeira vez, esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o apreender e entregar ao seu senhor no amparo, ou o recolher à cadeia em qualquer parte, será bem gratificado. E protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o acoltar. 15:13. A fonte: Escravo Fugido, Jornal do Correio Paulistano, 13 de abril de 1879. Isso, vamos lá então, gente. Anúncio de fuga, em primeiro lugar, assim, é um documento que costuma aparecer em questões, tá? Ele recorrentemente aparece. E daí a gente tem várias questões que a gente pode analisar aqui. A gente já vai dar um enfoque no que ela está pedindo para a gente, mas vamos primeiro dar uma interpretada no documento, porque pode aparecer para a gente também outras questões, né? Então, primeiro é importante a gente saber que a fuga ela é uma estratégia que é a estratégia mais recorrente de resistência da população escravizada. Vai ter fuga desde o início da escravidão, seja africana, seja indígena no Brasil, até os anos finais da abolição, né? E a gente vai ter ali diferentes estratégias para essa fuga, diferentes objetivos para as fugas. Então a gente tem aquela fuga que está direcionada ali para o quilombo, para uma estratégia ali de rompimento. A gente tem aqui o que traz para a gente é uma fuga que busca, né, no trabalho, em outras relações trabalhistas, essa estratégia de liberdade, né? A gente tem no momento final já da escravidão, quando a escravidão já está bastante deslegitimada, principalmente a partir da década de 80, a organização inclusive de quilombos abolicionistas, de fugas em massa. Então a gente tem diferentes formas de fuga ao longo do período escravista brasileiro, tá? Esse documento em específico, que é esses anúncios de fuga, eles eram publicados nos jornais, né? Então é uma documentação que aparecia lá na parte final dos jornais, numa parte como se fosse de classificados, né? E tinha o objetivo de quê? De tentar recapturar, de tentar encontrar essa pessoa que tinha fugido da escravidão, fugido desse senhor, tá? Então ela tem sempre essa estruturazinha que vocês estão vendo ali, né? Que a Paula leu para vocês. Costuma aparecer ali o dia, né? Que se identificou essa fuga. Então, nesse caso, a gente vê que é uma pessoa escravizada que fugiu, né? No dia 8 é o José, ele fugiu no dia 8 de outubro, que é o que o senhor está reportando, e a notícia já é de 13 de abril. Então, ele está um tempinho já bem considerável que ele está conseguindo manter essa fuga, tá? Então e é importante observar isso porque não é o que vai estar pedindo para a gente aqui, mas isso pode ser algo que venha a ser demandado para vocês interpretarem. Então ele está conseguindo manter essa fuga dele por um período relativamente já longo, né? Traz informações ali da onde do senhor que ele pertencia, da onde que ele fugiu, e sempre tem essa descrição, né, de se é uma pessoa mais alta, mais baixa, se tem alguma habilidade específica, né? Se costuma trabalhar com alguma coisa, se sabe tocar algum instrumento. Às vezes tem essa descrição de se é... Aqui ele fala que é um pardo claro, às vezes se é um africano ele traz alguma referência de que lugar da África, né? Geralmente é de que porto que foi embarcado. Então traz algumas informações que o senhor interpreta que vão facilitar o reconhecimento dessa pessoa, né? Algo que o diferenciaria ou que faria ali com que ele fosse, se alguém o visse, conseguisse identificar que é essa pessoa, tá?
e traz ali essas informações daí para onde, se você encontrar essa pessoa fugitiva, né, para onde que você deveria levar essa pessoa. Geralmente são essas opções mesmo, né, para o senhor ou para a cadeia. E daí ali no finalzinho ele traz essa informação que é o que a questão vai pedir pra gente, então pode marcar ali, tá, gente? Pode sinalizar que ele fala que ele já fugiu outras vezes, então é um escravizado que já está incidindo, digamos assim, na fuga, né? Não é a primeira vez que ele faz isso, e que em uma outra vez que ele esteve fugitivo, ele se utilizou do seu trabalho como uma estratégia de permanência na liberdade, né? Então ele tem informações de que ele se utilizou desse trabalho ali como camarada não é uma função em específico, a gente tem essa expressão camarada tanto para trabalhos na cidade quanto no campo, né? Seria ali alguém que está auxiliando nos trabalhos da fazenda e que ele se utilizou então dessa função, né, de um contrato como camarada em uma fazenda para se manter em liberdade. E daí ele traz no final essa informação, né, de que você protesta. Isso também é bem comum nos anúncios, né, um protesto com rigor da lei ali contra quem acobertasse, né? Geralmente aparece essa palavrinha coultar, mas era quem tivesse acobertando a fuga ou tivesse aí negligenciando informações, né, facilitando essa fuga ou mesmo dando trabalho, dando moradia para essa pessoa conseguir se manter ali em liberdade, conseguir se manter longe do seu senhor, tá bom? Então, aqui, esse anúncio ele tem uma particularidade que é bem legal e que é o que vai ser cobrado para a gente, que é pensar essas estratégias. Ali o anúncio é de 79, então é um período onde a escravidão já está bastante deslegitimada, né, gente? A gente já tem um movimento abolicionista muito forte, uma articulação da sociedade civil, de movimentos, né, da população escravizada para a liberdade, para tentar mesmo acobertar algumas fugas, para organizar um movimento social forte, que é o que pressiona para a abolição, que pressiona, né, aquelas leis que a gente costuma ver abolicionistas. A gente sabe que elas são frutos de pressões de movimentos sociais que estão acontecendo em prol do fim da escravidão, né? Elas são muito mais o resultado desses movimentos, né, da pressão desses movimentos, uma resposta do Estado a esses movimentos que estão acontecendo, do que uma condução do Estado, né, de prontidão, assim, para o fim da escravidão, tá? Então, é um período onde a escravidão já está bastante deslegitimada e que a gente vê que talvez seja com mais facilidade mesmo que essa população consiga encontrar pessoas que se utilizem do seu trabalho, que deem ali uma proteção e até paguem alguma coisa por esse trabalho, para essas pessoas que estão fugindo, né? Que estão buscando aí a liberdade por meio da fuga, tá bom? E ele traz essa informação de que isso já aconteceu antes, para que se alguém for encontrar um escravizar, encontrar uma pessoa parda e tiver dando trabalho, saber que pode ser uma pessoa escravizada, né? Ele quer fazer essa ressalva. E quando ele fala também, uma última informação antes da gente ir para as alternativas, né? Quando ele fala, intitula-se forro, ele quer dizer que ele se passa por livre, né? Por liberto, né? Então, quando ele fala intitula-se forro, ele quer dizer, olha, o José, quando ele está buscando emprego, quando ele está andando pela rua, ele diz que é forro para conseguir transitar melhor, né? Mas o senhor ali, o anúncio é feito pelo senhor, ele está ressaltando que ele é uma pessoa escravizada, tá? Então, essa é a estrutura do anúncio, ela era muito comum no século XIX, né, com a imprensa, né? E vamos analisar aí o que a questão está pedindo para a gente. Então, vamos lá. No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Isso. Então, a pergunta é, né, qual que é a estratégia de resistência escrava que está sendo apresentada nesse anúncio de fuga, tá? Então, ele já coloca a fuga como uma resistência, mas está dizendo que tem uma estratégia ali a mais que ele quer que a gente identifique. Então, vamos lá. Letra A. Criação de relações de trabalho. Isso. Esse vai ser o nosso gabarito, tá, gente? É a letra A. A estratégia que está posta ali pra gente é a criação de relações de trabalho. Você criar relações de trabalho que garantem ali essa sua liberdade, né? Em alguns casos,
você tem nos anúncios, você pode encontrar aptidões bem específicas, né? Então é músico ou sabe bordar, se for uma mulher, enfim, aptidões que já falam que essa pessoa poderia estar utilizando essa estratégia mesmo, a criação de relações de trabalhos, se utilizar ali às vezes de uma aptidão que a pessoa tem, de algo que ela aprendeu, para se manter em liberdade. E é isso que ele está anunciando. E é importante a gente saber que a partir da década de 70, né, na década de 80, isso vai ser muito comum, porque como você tem uma deslegitimação já da escravidão, você passa quase a ter uma inversão na década de 80, né? Ser escravista é mais mal visto do que ser abolicionista. Então, acobertar pessoas fugitivas, empregar, né? Estabelecer relações de trabalho não é algo tão incomum. E aí, esse é o nosso gabarito, é o que está, digamos assim, o particular do anúncio, fora o que costuma ter em todos os anúncios, é esse destaque para essa possibilidade dele estar se utilizando do seu trabalho para se manter em liberdade. É o que destaca, né, sobre ele, como que ele já tinha conseguido trabalhar. Isso mesmo, Marta. Letra B, Fundação de Territórios Quilombolas. Isso. Essa, gente, não é a alternativa correta, porque não é o que o anúncio está trazendo para a gente. Embora eu acho que numa leitura rápida, poderia ser a que mais tenha causado um engano, né? Porque a gente associa muito fuga à criação de quilombos, né? Ou a buscar nesses quilombos um lugar, um abrigo, né? Então, acho que essa era a alternativa que mais poderia levar ao engano. Mas não é isso que está descrevendo no texto. Então, a gente tem que sempre fazer uma leitura cuidadosa do texto, tá, gente? Da fonte, do documento que está apresentado para a gente. Não é essa a estratégia do José. A fundação de quilombos ou buscar abrigo em quilombos pode ter sido a estratégia de muitos escravizados, mas não é a do José. O José, ali, o que o senhor traz para a gente é que ele se utiliza muito mais das relações de trabalho, embora nessa nova fuga a gente não sabe, né? Mas o que ele está dizendo é que ele se utiliza dessas relações de trabalho e não da fundação ou do abrigo em um quilombo, tá bom? Então, não seria uma possibilidade incorreta, né? Impossível de acontecer, mas não é o que o documento está trazendo para a gente. Suavização da aplicação de normas. Isso, essa também, né, gente? Essa não aparece, não tem. Você até poderia ter em casos de fuga, né? É até o contrário, né, Marta? Em vez de suavizar, está sugerindo rigor. Isso mesmo. A gente até pode ter, né, em alguns momentos, o que a gente chama de fugas negociação, né? Que é aquela fuga que às vezes você fica, o escravizado fica 1, 2 dias fora e volta, acha um padrinho para conversar com o senhor, receber sem castigo, e às vezes é porque ele quer alguma coisa, né? Quer poder visitar um parente numa fazenda vizinha, então ele mostra que ele é capaz de fugir para tentar conseguir alguma coisa. A gente poderia pensar ali numa flexibilização, numa suavização do rigor da escravidão, mas não é também o que está trazendo nessa questão, tá bom? Letra D, regularização das funções remuneradas. Isso, essa também poderia ter causado algum equívoco, né, gente? Porque ele fala ali de relações de trabalho, mas não está falando de uma regularização de funções remuneradas, né? É um trabalho que é um acordo que é feito, você não tem uma regularização nesse momento, até porque essas pessoas ainda estão na condição da escravidão, né? A escravidão ainda está em vigor. E a letra E, a última, Constituição de Economia de Subsistência. Essa também não é a alternativa correta, né, gente? Porque não é o que o documento está trazendo para a gente. Ele não está falando para a gente sobre a organização de pequenas propriedades, de uma economia de subsistência, né? A questão aqui, ela trabalha com a fuga e com estratégias para se manter em fuga. Então, é isso que a questão está trazendo para a gente pensar. Nesse caso do José, a estratégia para se manter em fuga, né, para conseguir se sustentar essa fuga, né, porque são dois momentos, é o conseguir sair e o conseguir se sustentar fugitivo. Então, essa estratégia que ele está trazendo aqui para a gente analisar é a criação de relações de trabalho, tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra A. Então, essa questão, gente, eu vou reforçar com vocês
a leitura cuidadosa da fonte, tá? Vai lendo, vai marcando mesmo, porque vocês poderiam ser muito facilmente levados a pensar ali no quilombo, né? Porque a gente associa muito rápido a fuga ao quilombo. Então, sempre esse olhar cuidadoso, porque não é uma questão que estava difícil, ele tinha essa informação do trabalho pra gente, mas ainda assim a gente podia ser levado, né, a uma análise mais rápida. Então, bastante atenção quando tem o documento, vai marcando, né, e escolhe ali aquela que fizer mais sentido dentro do documento que está apresentado. Às vezes as alternativas, elas não estão erradas no contexto, né, no contexto do século XIX, você tem outras alternativas que são possíveis. Mas para o documento que foi apresentado, a gente tem que sempre buscar aquela alternativa que melhor representa esse documento, tá bom? Acho que é isso, né, Paula? Isso mesmo, gente. Qualquer coisa a gente está à disposição. Até mais. Um abraço e até a próxima.